Eu quero mudar de assunto, falar um pouquinho da PEC antifacção. A PL, perdão. O senador Alessandro Vieira apresentou hoje na CCJ o relatório, mas a votação foi adiada para a próxima semana. Eu vou conversar aqui com o André Anelli, porque o parecer ele incorpora sugestões do Ministério da Justiça, que inclui um novo imposto sobre as casas de apostas, justamente para se ter um valor que seja aplicado no combate às facções criminosas. Conta tudo para a gente, o Anelli, e as principais diferenças também entre o que chegou da Câmara e vai para o Senado. Traga tudo, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O relator no Senado do PL antifacção, o senador Alessandro Vieira, fez uma ampla reformulação sobre tudo aquilo que foi aprovado pelos deputados nas últimas semanas e acabou, então, agregando sugestões, principalmente do Ministério da Justiça, e a principal delas, a gente destaca, é justamente, então, aproveitar propor atualizações da já existente lei das organizações criminosas, deixando de lado, assim, uma nova legislação para punir os membros desses grupos. Isso porque, na avaliação do Palácio do Planalto, não haveria, dessa forma, como foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, um conflito entre as legislações, fazendo com que aquela mais branda pudesse, então, beneficiar eventuais criminosos, membros das organizações criminosas. Além disso, o relator ele extinguiu os tipos penais de domínio social estruturado e também favorecimento ao domínio social estruturado criados pelos deputados e retomou a proposta original do governo de tipificar o crime de facção criminosa dentro da lei de organizações criminosas com pena de 15 a 30 anos de prisão. Ele também equiparou milícias privadas às facções, reorganizou as regras de confisco, principalmente naquelas situações em que há apreensão de bens das organizações criminosas, e ainda devolveu ao Tribunal do Júri a competência para homicídios ligados ao crime organizado. O senador Alessandro Vieira falou com jornalistas logo depois, então, da apresentação desse relatório hoje no Senado. Então a gente aumenta a pena da organização criminosa tradicional, a gente cria essa modalidade com pena bem mais alta, que é para aquela facção, enfim, controle territorial ou atuação interestadual, e para as lideranças das facções, tratamento ainda mais duro. A pena final de um líder de facção, ela pode chegar a quase 120 anos, um número astronômico, mas responde à demanda social que nós temos hoje, sem ferir nenhum tipo de princípio, seja da Constituição, seja da legislação. O relator também incluiu no parecer um texto que prevê novos impostos para as chamadas bets, as casas de apostas, com um potencial de arrecadar 30 bilhões de reais. E esses recursos seriam destinados, então, ao combate ao crime organizado. A gente sabe da força do lobby das bets, né? Aqui em qualquer lugar. Mas é uma medida razoável, porque sem orçamento não adianta falar em segurança pública. E as bets têm mais do que margem suscetível de tributação. O formato que a gente escolhe, que é uma CID, me parece tecnicamente ajustado, com potencial de arrecadação suficiente para fazer essa virada de página no enfrentamento ao crime, e a gente espera ter acolhimento dos colegas senadores e depois dos colegas deputados. Lembrando que todo esse texto apresentado pelo senador Alessandro Vieira vai à votação na semana que vem apenas. Isso porque houve um pedido de vistas coletivas por parte, então, dos senadores, e a expectativa é que esse texto seja votado no dia 10 de dezembro, na quarta-feira da semana que vem. Possivelmente, então, uma semana logo depois, então, do dia de hoje. Havia a previsão de votação desse texto já nessa quarta-feira, mas por conta desse pedido de vistas coletivo, essa votação acabou sendo adiada para a semana que vem, exatamente 7 dias depois. Só relembrando que, mesmo que esse texto seja, então, aprovado pelos senadores já na semana que vem, ele vai voltar à Câmara dos Deputados por conta das alterações que foram feitas nele. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Um abraço para você. Mano,
O projeto que veio da Câmara para o Senado não previa um financiamento fixo, uma fonte permanente de financiamento das propostas relacionadas ao combate às facções criminosas. O senador Alessandro Vieira já muda e cria um imposto sobre as bets para conseguir uma arrecadação que chegaria ali a 30 bilhões de reais, utilizada para justamente financiar essas ações. Você entende que ele já entrega logo de cara uma solução em comparação à proposta que veio dos parlamentares, dos deputados federais? Evandro, eu diria que sim, só que a solução aposta no modelo errado que é comumente utilizado em Brasília, que é essa grande quantidade de vinculações. E aí você cria agora como se fosse uma solução mágica dizer que não, as bets vão financiar a segurança pública. A gente está vivendo um boom de bets. Se tiver uma mudança de contexto, se as bets não arrecadarem tanto quanto se desejava, aí a gente não precisa mais de financiamento para a segurança pública. Isso acaba sendo um sintoma que está em todas as políticas públicas. Quando a gente pensa, por exemplo, ontem teve a votação do IPVA, que foi zerado para carros com mais de 20 anos. Hoje o IPVA também está vinculado ao Fundeb, que é o fundo que financia a educação. Aí veja como as coisas ficam cada vez mais confusas, porque a gente quer falar da tributação dos carros, mas acaba impactando no recurso que vai chegar ou não nas escolas. Isso é uma forma inadequada, que impede uma discussão mais séria de avaliação de impacto, tanto da tributação como da política pública que está sendo financiada. Então, na minha visão, o que o Brasil precisa de um ponto de vista orçamentário é uma revisão completa de gastos, porque nós temos gastos extremamente ineficientes e a gente precisa fazer com que o orçamento, no lugar de ficar carimbado a priori para cada política pública, sempre lutando pelo seu quinhão, que a gente tenha avaliação de desempenho na política pública e um debate sério na hora de construir o orçamento para que a gente coloque lá, com base em critérios objetivos de desempenho da política pública, a divisão de recursos. Ou seja, no lugar de fazer essa divisão carimbando a fonte direto para onde vai, a gente devia ter o debate sobre a qualidade da estratégia de arrecadação de uma forma e ter o debate de gasto de outra forma, sem vincular uma coisa com a outra. Porque amanhã a gente pode discutir uma mudança de comportamento, pode surgir algum tipo de atividade que consiga trazer mais recursos do que as bets, por exemplo, e aí esvazia a fonte de financiamento da segurança. Esse modelo é o que está em vigor no Brasil, mas leva a um verdadeiro manicômio fiscal. Bruno Musi, eu quero ouvir também a sua avaliação e se você concorda com o Mano, porque as verbas carimbadas, elas passaram a se tornar um problema aqui para o país há um bom tempo, exatamente porque você tem uma execução obrigatória de orçamento para determinada área que nem sempre vai precisar daquela quantidade, ou seja, você engessa o poder do governo de distribuir essas verbas para talvez áreas que precisem mais naquele momento do que aquela especificamente e você também impede que no momento de contenção você consiga fazer um ajuste utilizando também aquele orçamento que está ali, congelado, parado, carimbado. A ideia do governo é vincular e também carimbar de certa forma, como diz aqui o nosso Mano, a arrecadação por meio das bets, dos jogos online. Você entende que o governo estaria contratando um risco, estaria contratando, digamos, para o futuro, algo que já se mostra ineficaz desde o passado? Andrô, 100%. Concordo também, 100% com o Mano. Vou colocar apenas em algumas outras palavras exemplos aqui importantes com relação a isso. Vamos lá, do orçamento, da despesa primária de 2 trilhões e 400, 2 trilhões e meio hoje, 91, 92% já é orçamento carimbado, como você falou. Sobra por volta de 8, 9%. Ou seja, 200 bilhões sobram, dos 2 trilhões e meio. Só que dos 200 bilhões que entra investimento, dos 200 bilhões, 50 bi são emendas parlamentares. Ou seja, não sobra mais absolutamente nada. E a própria Simone Tebet disse que em 2027, como as despesas obrigatórias carimbadas não param de crescer, em 2027 ela tomará 100% do orçamento. Ou seja, o que é carimbado, que você acabou de falar, Evandro, não funciona. Você engessa a burocracia e muitas vezes deixa dinheiro parado em fundos que foram criados, que eles ficam lá, entre aspas,
apodrecendo, parado, quando outras áreas seriam demandadas para um melhor serviço público como um todo. Então eu concordo 100% com o que vocês trouxeram aqui. Agora, vale a pena a gente mencionar também que, por conta desse parasitismo que funciona na máquina pública, todo mundo quer, através da alta dos impostos de um ou outro setor, ou de todos, na atual circunstância brasileira, mamar um pouquinho daquilo que sobra de lá. Então, as fintechs vão para cá, vão para o outro canto. Todo mundo quer. Por quê? Porque o rombo é tão grande e não para de crescer. As despesas em termos reais crescem tão acima das receitas, mesmo subindo impostos, que todo mundo quer um pedaço daquilo. Então, o Mano trouxe muito bem. E se a atividade econômica das bets esfriarem? Mas eu digo mais. Por matemática, nesse nível que nós estamos de gastos, as despesas continuarão crescendo e o déficit nominal de hoje, mais de 1 trilhão, continuará crescendo por inércia matemática. Isso significa que pode subir o imposto que for, que todo mundo vai precisar parasitar em cima disso. E, portanto, não sobrará mais dinheiro. E só para finalizar, um outro ponto que me chama a atenção, foi falado aqui que eles podem ser condenados a 120 anos de prisão. O Sérgio Cabral, como foi dito no começo, está há mais de 400 anos e está em casa fazendo vídeo. De que adianta ser condenado se, de repente, por fazer gol na cadeia aos domingos, você é premiado com 1 mês a menos de cadeia? Vocês estão acompanhando o Bruno Musa falando aqui. Vocês que chegam pela rádio, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês na nossa programação aqui do 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini, seguimos juntos pela próxima 1 hora. Nesse momento, nós estamos debatendo o PL antifacção, que tem a relatoria de Alessandro Vieira lá no Senado Federal e que faz já algumas alterações. A que estávamos discutindo aqui era o fato de você vincular a arrecadação por meio da taxação de bets e jogos online e utilizar esse valor justamente para investir nas ações de combate às facções criminosas aqui no país. Tem uma outra situação também que chama atenção, Zé Maria Trindade, que eu quero discutir com você, que é o seguinte: o projeto que chegou da Câmara no Senado criava os crimes de domínio social estruturado e favorecimento ao domínio social estruturado. E também instalavam um marco legal totalmente novo, paralelo à lei das organizações criminosas. No relatório do Alessandro Vieira, ele extingue esses dois tipos penais e cria o crime de facção criminosa, colocando pena de 15 a 30 anos dentro da lei das organizações criminosas. Também equipara as milícias às facções. Você acha que ele, digamos, simplifica para colocar ou punir tudo no mesmo pacote? Era uma grande reivindicação e uma tentativa do governo de colocar esse nome, facção criminosa, e que na Câmara o relator Guilherme Derrite não colocou, né? Tangenciou, como dizem os gaúchos, né? Tangenciou no sentido de colocar lá essas expressões de dominação econômica sob forte ameaça e dominação de território sob forte ameaça. Isso seria, segundo a lei, né, uma facção. E já colocando explicitamente o nome facção criminosa, a ideia é de que a lei será exatamente contra as facções. Eu achei que ali nos bastidores, um medo do governo e da esquerda era de, escrito lá sem citar facção criminosa, poderia e tal colocar o MST como uma facção criminosa. Mas se o MST faz domínio mesmo de território, sob forte ameaça, inclusive armas, se transforma mesmo numa facção criminosa. Uma facção criminosa diferente, não é uma facção criminosa que domina a área urbana, mas domina território rural. Mas espera aí, os dois não têm o direito de propriedade, os dois não merecem a mesma legislação do mesmo país? Então, essa é a dúvida. Agora, na regulamentação do que é a facção criminosa, e isso terá que ser regulamentado através de decreto, se a lei não define, né? Se poderá dosar ali e definir de uma maneira mais clara o que é uma facção criminosa e qual a diferença. Sobre financiamento, eu tenho visto isso aqui desde a criação da CPMF. Isso não funciona, porque cria-se um imposto para determinada função do Estado. Isso não é imposto, é uma taxa, né? Porque tem um fim definido. E aí o que acontece? O governo tira o dinheiro. Então não é dinheiro a mais, vem desse novo financiamento. Isso não funciona. Tem que financiar, sim, o combate ao crime organizado e é o Estado, a União, que deve suprir meios aí para as polícias estaduais
se armarem tecnicamente e tudo para enfrentar o crime organizado e o criminoso de cada dia. Fala, Cássio Miranda, remate. O bom é inimigo do ótimo, Evandro. A verdade é essa. O PL antifacção é uma necessidade no nosso país, é um instrumento que se faz urgente para que sejam combatidas as facções criminosas e as organizações criminosas. Mas um texto tão rebuscado, tão inventivo, tão cheio de detalhes, na prática não pararia em pé. No final do dia, o que o Senado fez foi simplificar e tornar aquilo que se pretendia ótimo como um bom instrumento, mas um instrumento que não será objeto de discussões relacionadas à sua aplicabilidade, não será objeto de discussões relacionadas à sua legalidade, não será objeto relacionado a discussões quanto à sua taxatividade. Ou seja, o judiciário não será instado e, por vezes, obrigado a absolver alguém, porque o tipo penal construído pelo legislativo é muito confuso. E são vários os tipos penais que nós temos. Eu sou um crítico do judiciário, mas não adianta a gente jogar toda a culpa nas costas do judiciário, uma vez que o Congresso não faz a sua parte. E o Senado deixou de lado qualquer tipo de populismo, o Senado deixou de lado qualquer tipo de ideologia e construiu uma lei simples, mas efetiva no combate à criminalidade. Resta saber o que os demais senadores farão em termos de emendas e resta saber de que forma a Câmara dos Deputados vai absorver essa simplificação feita pelo Senado.